Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. Hoje continuando a letra M do canal que eu trago para dos temas que eu trago para você, de A a Z desse canal. Temas bíblicos, nesse canal eu te dou capítulo e versículos sobre todos os temas que você tem curiosidade de saber da Bíblia e talvez você não tenha a coragem de chegar no seu líder religioso, no seu pastor, no seu ancião, para poder perguntar certos assuntos. E seguindo a linha de raciocínio da letra M, que a gente está no alfabeto, seguindo a Bíblia de A a Z, como esse canal eu trago, né? O canal E aí já orou hoje, faz isso, né? Foi um propósito que Deus colocou no meu coração e eu ensino vocês a Bíblia de A a Z, os temas que você tem curiosidade. E hoje eu vou falar sobre a moralidade. O que é moralidade? A moralidade de Deus sendo atacada por Satanás e ele por trás usando o homem, o ser humano, para poder atacar a moralidade de Deus, que é o caráter de Deus, que é a lei de Deus, que é a lei moral de Deus, a moralidade de Deus, que foi a única parte, como já falei em outros vídeos, escrito pelo próprio Deus de Deus, que rege o céu, o universo e tudo que existe neste mundo também é para seguir essas leis, que é a moralidade de Deus. Essa moral, Deus instituiu no nosso caráter. Deus ele plantou o nosso caráter. Ele quer que essa moral seja o nosso caráter, para que eu e você possamos viver no mundo vindouro, aonde que essa moral, onde que esse caráter de Deus reflita em nós e nós possamos viver no mundo de glória, refletindo o caráter de Deus, a qual Satanás lançou por terra e usou homens para fazer isso, porque ele é a criatura mais covarde que Deus criou diante de todas as criaturas, diante de todo o universo. Por quê? Porque ele nunca dá as caras, ele nunca fala: eu sou o diabo, eu vim aqui para destruir a sua vida, eu vim aqui para tentar a sua vida. Ele se esconde atrás de uma filosofia bonita, ele se esconde atrás de uma religião bonita, se esconde atrás de uma bebida legal, de uma festa legal, até mesmo de uma mulher bonita. Então ele é mestre do disfarce, ele nunca dá as caras, tá? Então, ele é o ser mais covarde e também mais estrategista e não se cansa. Nós estamos vivendo dentro do grande conflito cósmico, um conflito onde o bem Jesus está lutando para que você possa aceitá-lo, para que você possa aceitar a graça dele, para que você possa aceitar a salvação, pois está próximo dele vindo. As 1500 vezes estão escritos na palavra de Deus que está próximo, que Jesus vai voltar. Isso é uma promessa incondicional. A Bíblia é cheia de promessas condicionais, mas essa é uma promessa incondicional. Queira você não, Jesus vai voltar. Acredite você não, Jesus vai voltar. Aceite você não, ele vai voltar, porque é a única maneira, a única solução para poder eliminar, para poder curar o vírus da pandemia do pecado que o planeta Terra está contaminado há cerca mais ou menos de 10 mil anos aí, tá? Então, o único que pode curar essa pandemia é o sangue de Jesus, é o próprio Cristo. Por isso que ele veio, se fez carne e está retido no corpo humano por toda a eternidade, por amor a mim e por amor a você. Mas Tom, vamos entrar no tema moralidade. A moralidade de Deus sendo atacada por Satanás e Satanás usando homens para atacar a moralidade de Deus. O que você quer dizer com isso, Tom? O que é a moralidade de Deus? Primeiro, a moralidade de Deus é a lei de Deus, que ele escreveu com seus próprios dedos, e deu ao ser humano. E é a lei que rege também os mundos não caídos em pecado, a qual Satanás fracassou com as suas tentações, com as suas acusações contra Deus, e os líderes daquele mundo não aceitou os enganos de Satanás e prosperaram, e por uma razão o líder do nosso mundo, que é Adão e Eva, aceitou o propósito de Satanás e hoje o mundo vive essa miséria, essa desgraça, né? Então, um governo sem Deus é o mundo que nós vivemos, um mundo de sofrimento, de dor, de morte, de doenças. É isso, um mundo que vive sem seguir os estatutos de Deus, sem aceitar as leis de Deus. Deixando bem claro para você que você não é salvo por guardar a lei, tá? A lei não salva. A lei ela tem o mesmo papel que o espelho faz com você quando você está com o rosto sujo ou quando você quer dar um trato legal na sua face. O que o espelho faz? Ele te mostra a sua impureza, ele te mostra onde está sujo, ele te mostra aonde está imperfeito para você corrigir. Mas você não pega o espelho
e passa na sua face para poder limpar aquela sujeira ou para poder corrigir aquela correção. Então, a mesma coisa que a lei faz. A lei de Deus apenas te mostra a condição de pecador que você é, a condição que você está transgredindo a moralidade de Deus, o caráter de Deus. Mas ela apenas te mostra, ela não te salva, ela não te purifica, ela não te limpa, ela apenas te mostra. E o único que é capaz de fazer isso é o próprio Jesus, o sangue de Jesus Cristo. Por isso que você é salvo unicamente pela graça. Aceitou Jesus, você está salvo. Mas Tom, é somente isso? Aceitou Jesus, eu estou salvo? Não. Você aceitou Jesus, você está salvo, mas você precisa permanecer salvo. Porque você não aceita Jesus e morre. O único que teve esse privilégio que eu conheço, biblicamente, teologicamente falando, foi Dimas. Ele conheceu a Jesus, Jesus ofereceu perdão para ele aceitou e ele morreu. Mas se ele aceitasse Jesus naquele momento que ele estava na cruz lá, estava Jetras e Dimas de um lado. Na hora que ele aceitou, ele reconheceu que ali era o Salvador do mundo, que ali era o Messias que estava morrendo naquele momento ali. Se ele aceitasse Jesus e Jesus permitisse que ele descesse da cruz e ele continuasse a sua vida, ele deveria mudar os seus padrões de vida que ele era antes. Se ele era um ladrão, ele não poderia ser mais um ladrão. Se ele roubava, se ele era um enganador, um mentiroso, ele não poderia ser mais um enganador. Então ele teria que preservar a salvação que Cristo concedeu a ele. Então ele teve uma benção. Ele recebeu, Cristo falou assim: verdade te digo hoje, estará comigo no paraíso. Então Cristo deu uma certeza para ele e ele morreu. E quando Cristo voltar e restaurar todo mundo e esse mundo se tornar o paraíso, o novo céu e a nova terra, conforme está escrito em Apocalipse no capítulo 22, ele estará no paraíso, porque Cristo falou, o próprio Deus falou, estará comigo no paraíso, porque ele se arrependeu. Mas se ele se arrepende e desce da cruz, ele teria que viver uma vida de santidade. O que é a palavra santidade dentro da teologia, dentro da parte eclesiástica da Bíblia? O que é a palavra santidade? Uma inteira conformidade com a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus, fazendo as vontades de Deus. Isso que é ser santo, é você se submeter a um Deus que é melhor que você, que é onisciente, que sabe todas as coisas, que é onipotente, que é cheio de poder, e que é onipresente, que está em todos os lugares. Então ele está aqui comigo e ele está aí com você que está assistindo o vídeo. Então, moralidade. A moralidade de Deus foi atacada. Como? De que forma, Tom? Me explica, me fala os textos bíblicos que me fala que a moralidade de Deus foi atacada. Como eu falei, a moralidade de Deus é a própria lei de Deus. Ela foi atacada por Satanás e Satanás usou homem para atacar a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Aonde está escrita a lei de Deus, Tom? Você vai na sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Lá você vai ler sobre a lei de Deus. Eu vou ler para você aqui, para você... Eu não costumo ler, tá? No canal, sempre do capítulo e do versículo, mas eu vou ler para você aqui a moralidade de Deus, o caráter de Deus que foi atacado, e você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Eu não leio, eu sempre te dou capítulo e versículo, mas eu vou ler vou quebrar os protocolos do canal e vou ler para você alguns textos bíblicos que falam sobre a moralidade de Deus e aonde Satanás quer chegar atingindo a moralidade de Deus, que é a santa lei de Deus. Não é lei mosaica, tá? É lei moral. É a lei que rege o caráter de Deus. É a lei que o ser humano tem que seguir. É a lei moral, tá? Lei moral. Por isso que fala moralidade de Deus, o caráter de Deus. Essa lei foi escrita pelo dedo de Deus. Como eu já falei em outros vídeos, toda a Bíblia é importante porque está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para correção, para a repreensão, a fim de que o homem, quando fala homem é ser humano, a fim que o ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Só que essa parte que é o caráter de Deus, que é a moralidade de Deus, foi ele mesmo que desceu e escreveu com seu próprio dedo. Porque ali fala do caráter dele, fala da pessoa dele. Não que a Bíblia não fala dele, mas essa parte fala do caráter, do que ele é: amor, bondade. Então essa lei fala da essência de Deus. E eu vou ler para você, Êxodo capítulo 20, tá? Abre a sua Bíblia aí em Êxodo no capítulo 20 e acompanha comigo a linha de raciocínio do texto bíblico, tá bom? Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia aqui em Êxodo no capítulo 20, tá? Êxodo capítulo 20. Vamos lá e lê comigo. A partir do versículo 1.
Fala assim, ó, os 10 mandamentos, tá? Essa parte aqui foi a única parte que foi escrita pelo dedo de Deus, por isso que fala, por isso que o tema é moralidade de Deus sendo atacada por Satanás, e Satanás usando homens, porque ele é covarde, ele nunca ataca diretamente. Ele usa homens para poder atacar essa lei, tá? Então vamos lá. Primeiro mandamento fala assim, Êxodo capítulo 20 fala assim, versículo 1 fala assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aí ele começa a falar do seu caráter, dos seus mandamentos. Ele fala assim: Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagens, esculturas, nem figuras alguma no que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as encurvarás diante delas, nem os servirá, porque eu sou o Senhor Deus zeloso, Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos, tá? Continuando ainda a lei de Deus, a moralidade. Vamos para o próximo mandamento, aqui no versículo 7, fala assim: Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão, tá? Esse é o terceiro mandamento. Vamos para o quarto mandamento, que fala aqui: Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teus servos, nem os teus filhos, nem os seus animais, nem forasteiro nenhum das suas portas para dentro. E aqui no versículo 11 ele explica o porquê. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Aí ele explica o porquê. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Continuando o mandamento aqui, esse é o quarto. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos aqui para o sexto mandamento, né? Não matarás. Versículo 13, versículo 14, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Versículo 16, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Versículo 17, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, e nem seus servos, nem sua serva, nem seus bois, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aqui eu li o decálogo, a moralidade de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Então por isso que muito se confunde. Jesus falou lá, no Evangelho, se você ler ali o livro de Mateus, Jesus fala assim: qual o grande mandamento, mestre? Que perguntaram para ele. Ele falou assim: o grande mandamento é esse: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Mas se você ler, que eu acabei de ler aqui os 10 mandamentos, se você ler com inteligência, com raciocínio, pôr na cabeça para pensar, com humildade, você vai ver que 4 mandamentos desses 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, fala de amor a Deus, e os outros 6 falam de amor ao próximo. Então por isso que Jesus falou assim: grande mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Vou fazer só uma leitura de alguns mandamentos para você ver como que fala de amor a Deus e amor ao próximo. O primeiro mandamento fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, tirou da terra do Egito e da servidão. O primeiro mandamento fala assim: não terá outros deuses diante de mim. É amor a Deus ou amor ao próximo? Como Deus fala para você não ter outros deuses diante dele. Amor a Deus. O outro mandamento fala assim: não fará para ti imagens, esculturas no que está embaixo do céu, nem em cima do céu, nem embaixo das águas. Não encurvará e nem lhe dará culto. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor a Deus, né? O outro mandamento fala aqui: não tomará o nome de Deus em vão. Amor a Deus ou amor ao próximo? Amor a Deus. Entendeu? O outro mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas o sábado o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, e no sétimo dia descansou. Por isso Deus abençoou e santificou. Então é amor a Deus. Deus está pedindo para você guardar um mandamento para honrar Ele nesse dia, para você se dedicar a Ele nesse dia. Então, amor a Deus. Você viu? Li 4 mandamentos que falam amor a Deus. Agora, qual outros mandamentos que falam amor ao próximo? Aí vem aqui, ó: honra teu pai e tua mãe. É amor a Deus ou amor ao próximo? Seu pai e sua mãe é o quê? Um próximo o seu, certo? Te colocou no mundo. Amor ao próximo. Aí o próximo mandamento fala aqui:
não matarás. Quando você mata, amor a Deus ou amor ao próximo? Amor ao próximo. Você está não tirando a vida do um amigo seu, amor ao próximo. Aí o outro mandamento, não adulterarás, amor ao próximo. Então, vimos aí que Jesus apenas fez um resumo da lei, tá? 4 mandamentos falam de amor a Deus e os outros 6 falam de amor ao próximo. Então, foi isso que Jesus quis dizer. Então, moralidade de Deus foi atacada. Como, Tom, foi atacada a moralidade de Deus? Como que o Satanás atacou diretamente essa lei escrita pelo dedo de Deus? Como que ele atacou? Explica para mim. Eu vou explicar para você. Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel. Abre aí no livro de Daniel, no versículo 8. Daniel capítulo 8, perdão. Abre sua Bíblia no Daniel capítulo 8, no versículo 12. Daniel capítulo 8, versículo 12. Olha o que Daniel falou, o que o homem ia fazer. O que Satanás ia fazer com a moralidade de Deus, com a lei de Deus. Fala assim, ó. Versículo 12 fala assim, ó. O exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade de Deus por terra. E o que fez? Prosperou. Satanás, ele jogou a verdade de Deus por terra. Se você for no meu vídeo, eu te falar sobre as 5 colunas da verdade. Quais são essas 5 colunas pilares da verdade que a Bíblia apresenta? O que é a verdade? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus fala que a verdade de Deus é uma só. Mas quando você vê a tonalidade, a sonoridade das palavras, Jesus fala conhecereis. Então ele está falando no plural. Quando ele fala no plural, ele está mostrando para mim e para você que a verdade de Deus é uma só, porém ela é dividida na Bíblia, no livro santo, no cano santo de Deus. Ela é dividida em 5 colunas principais. Então quais são essas 5 colunas? Tom? É Deus. Primeira coluna, concorda comigo que Deus é a verdade? Deus é a verdade. Segunda coluna, Jesus é a verdade. Terceira coluna, o Espírito Santo é a verdade. Quarta coluna, a Bíblia é a verdade. Porque está escrito, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, a própria Jesus fala que a Bíblia é a verdade. E a 5ª coluna, os mandamentos de Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Tanto que o maior capítulo da Bíblia é exaltando a lei de Deus, que é Salmo no capítulo 19, que fala que a lei de Deus é a verdade. Então concorda comigo? Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. É aí que é a verdade. Então como Satanás quer lançar Deus por terra? Será que ele tem esse poder de jogar Deus por terra? Ir lá no céu e jogar Deus e lançar Deus por terra? Não. Como que ele ia lançar Deus por terra? Como que Daniel quis dizer isso? E lançou a verdade por terra. Ou seja, ele ia pisar na lei de Deus, ele ia pisar no caráter de Deus, ele ia pisar na lei de Deus, ele ia usar homens para mudar a lei de Deus. Tom, seja mais didático, seja mais pedagógico, explica para mim mais nitidamente o que é lançar Deus por terra, porque Satanás quer atacar, o que tem a ver a lei de Deus com esse versículo que você leu, que lançar a verdade por terra. Você ir mais específico. Vai em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, para a sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Vai lá. Vamos lá, para você ler. O que eu estou querendo te dizer, para você entender, para você pegar a linha de raciocínio. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Fala assim, ó. Olha que versículo forte, que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, para os romanos. Fala assim, ó. Pois, olha como versículo Romanos, capítulo 1, versículo 25. Fala assim, ó. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, no qual é bendito eternamente. Amém. Olha só, entendeu? Eles mudaram a verdade de Deus, a lei de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, no qual é bendito eternamente. Amém. Tom, mas o tema é moralidade. Como que a lei de Deus foi atacada? Como que a moralidade de Deus foi atacada? Que a lei de Deus foi atacada por Satanás e Satanás usou o homem para atacar. Vou te mostrar como foi atacada. Aonde Satanás quer chegar? Aonde ele quer chegar? Porque ele não quer que você guarde os mandamentos de Deus. Porque ele não quer que ele quer que você seja cristão, mas ele não quer que você obedeça à lei de Deus. Ele não quer que você obedeça na essência, porque o verdadeiro cristão,
obedece à lei de Deus, porque Jesus falou assim, aqui está a perseverança das pessoas santas. Santa é aquele que anda com a conformidade da palavra de Deus, já falei no começo do vídeo. Aqui está a perseverança, persevera, aquele que luta, aquele que se machuca, aquele que até morre por essa verdade. Aqui está a perseverança do santo, os que guarda os mandamentos de Deus, que é os 10 mandamentos, e tem a fé em Jesus. Jesus falou assim, aqueles que me amam, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Jesus guardou os mandamentos de Deus, os 10, sem nenhum. Jesus não aboliu o mandamento. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, Jesus fala, não penseis vocês que eu vim abolir o mandamento de Deus aos profetas, que é os que escreveram a Bíblia. Não vim abolir, eu vim para cumprir. Porque em verdade te digo, até que o céu e a terra se passem, não mudará nem o i, nem um tio da lei, até que tudo se cumpra. Então o céu e a terra não se passou. Porque o céu e a terra vai se passar, conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 22. Deus fala assim, eis que faço novo céu e nova terra diante de você. Eis que faço novo céu e nova terra. E eu enxugarei dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais nem pranto, nem luto, nem dor. Então ainda tem pranto, você ainda chora, tem luto, tem morte e tem dor. Então não passou. Jesus falou assim que a lei não ia mudar até que ele fizesse o novo céu e a nova terra. Né? Ainda tem morte, tem luto e tem dor. Então a lei de Deus, ela continua em vigor. Ela rege o mundo, ela rege todos os mundos criados. Essa lei, ela é eterna, ela não muda, ela é eterna. É uma lei de Deus, ela é eterna. Por isso que ela foi escrita numa tábua de pedra. Essa lei é adorada pelos anjos, essa lei é adorada pelos mundos não caídos. Essa lei é adorada por todas as criaturas de Deus. O único que foi rebelde contra essa lei e trouxe essa rebeldia para esse mundo, e esse mundo é um espetáculo, é um palco, aonde os outros mundos, aonde as outras criaturas de Deus assistem o grande conflito entre o bem e o mal. Como que seria o mundo sem seguir as leis, sem seguir o governo de Deus, sem obedecer à lei de Deus? Seria um mundo miserável, de dor, sofrimento, doença, morte, clima ruim, frio, calor, desigualdade, um querendo ser mais, ambicioso. Então, os outros mundos que seguem essa lei da perfeição, a lei da liberdade, assiste este mundo, que é um espetáculo, para ver que não vale a pena rejeitar a lei, a moralidade de Deus, que é o caráter de Deus. Eu vou fazer uma forma didática, aprendi com o meu professor Luiz, eu vou usar aqui, porque coisas boas você deve passar, tá? Você não se copia, você passa, você aprende, repassa. E eu vou fazer a mesma lei didática aqui, a mesma lei pedagógica, para você entender como que Satanás ataca diretamente a lei de Deus. Vamos lá. Eu separei algumas coisinhas aqui, tá vendo que tem uns papel aqui na parede? Eu separei aqui para você entender um pouco sobre a moralidade de Deus foi atacada, aonde Satanás quer chegar. Vamos lá, vou pegar aqui o celular e vou te mostrar aqui de uma forma pedagógica para você entender. Então vamos lá, ó, aqui ó, o pregador, o pastor, o ancião. O pregador vai à igreja, ó, o pregador, o pastor, o ancião vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça. A graça de Deus que nos livra do quê? Do pecado. E o pecado é o quê? Que a Bíblia fala. Pecado é a transgressão da lei. Repetindo, voltando aqui o vídeo aqui para você entender. O pregador, ou o pastor, ou ancião vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua graça, graça que nos livra do pecado, pecado que é a transgressão da lei. Vamos supor que vamos seguir a lei de Satanás. Vamos tirar a lei, como muitas religiões falam que a lei foi abolida, que a lei é a lei mosaica. Vamos tirar a lei aqui do contexto aqui para você entender. Vamos arrancar a lei. Vamos ver como é que vai ficar. Tiramos a lei, vamos voltar lá para o começo do vídeo aqui para você entender. Então, o pregador, ou o pastor, ou o ancião, vai à igreja, ou à congregação, ou à reunião. O pregador, o pastor, ou o ancião, vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça, graça que nos livra do pecado, pecado que é a transgressão do quê?
Não existe mais lei. A lei foi abolida, como muitos falam. Então, se não existe lei, não existe pecado. Vamos tirar o pecado daqui, ó. Tirou o pecado. Vamos voltar do início aqui. O pregador, ou pastor, ou ancião, vai à igreja, ou à congregação, ou à reunião, pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça para nos livrar do quê? Jesus morreu e deu a sua graça para nos livrar do quê? Se não tem mais lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que a graça de Jesus Cristo? Para que a graça? Então vamos tirar a graça aqui também. Vamos tirar a graça e vamos voltar lá no começo. O pregador, o pastor, o ancião, vai à igreja, ou à congregação, à reunião, pregar o evangelho que fala de Jesus que morreu E aí? Então, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça de Deus. Anula a graça de Deus. Se não tem graça, para que Jesus? Vamos tirar Jesus aqui. Para que Jesus morreu? Tiramos Jesus. Vamos voltar aqui para a forma didática pedagógica. O pregador vai à igreja, ou o pregador, pastor ou ancião vai à igreja, ou à congregação, à reunião, pregar o evangelho, que fala de quem? Ué, se não tem mais lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem graça. Ou seja, se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, para que o evangelho? Para que o evangelho? Vamos tirar aqui o evangelho, voltando aqui na forma didática. O pregador, o pastor, o ancião, vai à igreja, fazer o quê? Fazer o quê? Se não tem mais lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, para que Jesus? E para que a gente vai para a igreja? Vamos tirar a igreja aqui também, então. Para que a gente vai para a igreja, para a reunião e a congregação? Então vamos lá. O pregador, ou pastor, ou ancião, vai à igreja fazer o quê? Fazer o quê? É aqui onde Satanás quer chegar. Satanás, ele quer tirar Jesus do contexto. Satanás, ele quer tirar Jesus do contexto. Então, é ali que Satanás quer atacar. Ele ataca a lei de Deus, a moralidade de Deus, para isso. Você entendeu? Para isso, ele ataca a lei de Deus. Então, repetindo a forma didática. Sem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça de Deus. Se anula a graça de Deus, para que Jesus morreu? Então Jesus morreu em vão. É aí que ele quer chegar. Mostrar que Jesus morreu em vão. Se Jesus morreu em vão, para que igreja? Para que congregação? Para que reunião? Para que pregador? Para que ancião? O que vai fazer um pregador? O que vai fazer um ancião? O que vai fazer um pastor? Entendeu? Então Satanás, ele mexe lá na lei de Deus, tira a lei para poder avisar para você, mostrar para você, ele usa homem para avisar, para mostrar para você que a lei de Deus foi abolida, como muitos falam, para poder tirar, porque se não há lei, não há pecado, certo? Se não há pecado, não anula a graça de Deus, anula a graça de Cristo. E se anula a graça de Cristo, então Cristo morreu em vão. É aí que ele quer chegar. Então, por isso eu quis trazer esse tema sobre a moralidade de Deus sendo atacada por Satanás e usada por homem. Por isso que eu li o versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 25, que fala assim, que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, no qual é bendito eternamente. Amém. Então a lei de Deus, querido, continua em vigor. Observe, guarde a lei de Deus, não para ser salvo, porque você já foi salvo pela graça de Jesus Cristo. Tá? Você já foi salvo por Cristo. A lei não salva. A lei apenas te mostra a condição de pecador que você é e te conduz a Cristo, que pode te purificar do pecado e te lavar. Assim como um espelho, ele não tira a impureza, a sujeira do seu rosto, assim a lei também não pode te salvar. Mas sem a lei, sem um espelho para te mostrar a impureza, você não consegue chegar até a água para lavar o seu rosto. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva nesse canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!